Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Espírito Santo registra primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas no Brasil e Japão suspende compra de aves do estado. Exportação de soja em junho deve ser 39% superior em 2023. O Plano Safra da Agricultura Familiar está de volta. Os recursos para a safra 23-24 passam dos 70 bilhões de reais. As mulheres ganharam atenção especial. E o setor cooperativista se agrada com os recursos disponibilizados no Plano Safra da Agricultura Familiar. E tem ainda os preços das commodities agrícolas que despencaram no fechamento do mercado desta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O governo federal anunciou nesta quarta em Brasília os recursos destinados para 2023 e 2024 do Plano Safra da Agricultura Familiar. Neste período, as mulheres ganharam atenção especial. A agricultura familiar vai receber 71 bilhões e 600 milhões de reais para o crédito rural da safra 23-24. O valor é 34% superior ao plano anterior. Somado a outras ações, como assistência técnica e extensão rural, o volume de recursos atinge 77 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda não será o plano safra da agricultura familiar que nós desejamos. Não será ainda o ideal. Mas nós temos certeza e acreditamos que foi o possível para o momento que nós estamos vivendo. Os produtores de arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos terão redução na taxa de juros de 5% para 4%. E as alíquotas do Proagro Mais, o programa de garantia da atividade agropecuária, vão reduzir 50% para a produção de alimentos. Assim como o empresarial, o Plano Safra da Agricultura Familiar incentiva a produção sustentável, com juros de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. Isso é a meritocracia da agricultura familiar, do produtor rural. Aquele que produz sem preservando o meio ambiente, ele ser premiado com taxas de juros mais baixas, isso é fundamental. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. O Plano Safra da Agricultura Familiar busca trazer mais autonomia para as produtoras rurais. Foi criada uma linha de crédito específica no Pronaf Mulher com taxas de juros a 4% ao ano para produtoras com renda anual de até R$100 mil. E o limite de financiamento do Pronaf B dobrou de R$6 para R$12 mil. Quilombolas e assentadas da reforma agrária terão aumento no desconto do Fomento Mulher, de 80% para 90%. Queremos que o campo seja um lugar tão digno para viver como qualquer um outro lugar. Esse é o nosso desafio que a gente espera superar a cada dia nesse país. Para isso é necessário garantir investimentos básicos, de cidadania para a agricultura familiar, seus territórios de identidade. Durante a cerimônia de lançamento em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Agrário anunciou um programa que incentiva a produção de máquinas adaptadas à agricultura familiar. Nós agora estamos fazendo com as indústrias de máquina um acordo de cooperação técnica para diminuir as tipologias das máquinas brasileiras e a redução da taxa de juros para 5% ao ano para a compra de macas e implementos agrícolas produzidos no Brasil. Agora não vai ter apenas um, vai ter muita coisa para a gente comprar. E o que é que nós queremos, companheiros? Nós queremos que a vida de vocês melhore. Nós queremos que a qualidade dos produtos que vocês produzem melhore. Melhore e aumente. Eu vi muita gente aqui dizendo que quer plantar milho. E uma coisa que é importante, vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. Para o vice-presidente da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, esse Plano Safra agrega valor à produção. Eu sinto duas faltas aí importantes. O cooperativismo, que precisaria estar mais enfatizado,
e com as novas composições que o governo colocou, para que a gente possa criar as agroindústrias familiares, para que nós possamos agregar valor aos produtores, para que nós possamos mantê-lo. Porque, queira ou não queira, acaba ocorrendo um pouco mais de concentração das áreas grandes. Bom, e esses recursos disponibilizados aí no Plano Safra da agricultura familiar agradaram o setor cooperativista. Denilson é gerente de uma cooperativa de Minas Gerais e vê com bons olhos o aporte de 77,7 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal à agricultura familiar. Cooperativas têm um papel muito importante nesse fator, que a cooperativa busca esses recursos, né? O governo acaba de anunciar aí quase 80 milhões para essa liberação, atendendo aí principalmente os pronafianos. Em nossa cooperativa, Copama, em Machado, nós temos mais de 80% dos produtores são pronafianos, e o papel da cooperativa é a busca desses recursos, levando em verbas de repasse aos associados dela, para financiar aí os seus custeios, né? A sua produtividade. Traz aí um reforço para dentro da agricultura no momento que nós estamos passando aí de grandes dificuldades, né? Queda nos preços, queda nas commodities, queda no preço do leite, e isso facilita bastante. 71,2% de produtores de cooperativas são da agricultura familiar. A expectativa agora é que esses recursos que foram liberados pelo governo federal possam ajudar o setor como um todo. Acredito que o setor como um todo recebe, principalmente no que tange ao volume de recursos, de uma maneira positiva, esse investimento do governo. Então, é uma maneira bastante eficiente de aplicar o recurso para o país, que de fato tem o agro uma relevância muito importante. Então, o governo olhar com carinho para isso e trazer a disponibilidade desses recursos, acredito que vem num bom momento e vem numa quantidade de recurso que nós acreditamos que poderá trazer inúmeros benefícios, principalmente na agricultura familiar, que de fato é a mola propulsora, talvez dependente principalmente dos recursos, mas a mola propulsora no que tange a distribuição da renda no país. Apesar do cenário otimista, o presidente da Cochupé lembra da importância de aguardar a resolução do Banco Central quanto à liberação desses recursos. Nós entendemos que os valores que foram atribuídos hoje ao Pronaf são valores relevantes, importantes e significativos, sim. Como ontem foi anunciado também dos Pronamp e demais, os 364, se não me engano, nós acreditamos que esses valores serão suficientes, não esperávamos tanto. Porém, é necessário que aguarde um pouco por conta das resoluções que ainda tem que sair do Banco Central, né? Isso daqui foi anunciado pelo presidente, pelos ministros, mas sempre é bom que a gente veja primeiro como serão as resoluções. Esse foi um dos assuntos mais importantes do dia, né? Mas agora a gente vai para o Agritendência, porque a situação também ficou bastante complexa, né? Parece que os preços voltaram a despencar das commodities agrícolas, né, Silmar? É isso mesmo? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, mais um dia muito ruim para os mercados de commodities nesta quarta-feira, especialmente o mercado de grãos, preço despencando outra vez, assim como no dia anterior, na Bolsa de Chicago. Soja caindo 2,5%, milho despencou 4,5%, trigo não foi diferente, queda de 4,2% no encerramento dos negócios do dia. Até o arroz em casca na Bolsa de Chicago fechou com forte queda hoje, também de 3,9%. Por trás disso, tendências de melhora do clima para a evolução das safras americanas que estão em andamento nesse momento, safras já praticamente todas semeadas. Agora começa aquele período de desenvolvimento das lavouras, que é um período que fica mais crítico à oscilação das condições climáticas. O clima estava ruim até semana passada, tendência agora é de volta de chuvas e temperaturas mais amenas para as próximas 2 semanas. Foi suficiente para começar uma debandada aqui dos investidores da Bolsa de Chicago e os preços despencando, uma correção forte aqui nos últimos 2 dias e hoje não foi diferente. Então, previsão de chuvas, se a situação climática
tendência a melhorar, vamos ver se confirma, isso depende ainda do que vai acontecer, se vão se confirmar ou não essas chuvas. O fato é que já influenciou na queda forte dos preços. Outro fator aqui, muita aversão a risco nos mercados de commodities, acompanhando os próprios mercados financeiros, tendência de novos aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso acaba influenciando também negativamente os mercados de commodities. Dólar subindo, mercado internacional, isso também acaba encarecendo as commodities americanas, e mais um fator, portanto, a empurrar para baixo os preços das commodities. Então, soja queda de 2,5%, milho 4,5%, trigo 4,2%, arroz 3,9%, e na Bolsa de Nova York a situação não foi muito diferente. Mas aqui por outras razões. Café, por exemplo, café arábica despencou em 3%, a própria colheita da safra brasileira é um fator de pressão nesse momento no mercado internacional, já que nós somos os principais exportadores globais. Açúcar é a mesma coisa, pressão da colheita brasileira, tendência de aumento de área na Índia, por exemplo, na sua próxima safra, outro fator que fez com que os preços do açúcar também caíssem bastante hoje, 1,7%. Suco de laranja também, pressão da colheita da nova safra brasileira, mais suco brasileiro indo para o mercado internacional. Na contramão, o algodão. Fechou com leve alta hoje, acompanhou o petróleo, que subiu hoje, 0,4% o algodão com alta, cacau segue muito firme, é um mercado de exceção aqui, que vem mostrando altas consecutivas, 2,5% de alta. Boi gordo no mercado futuro da B3 caiu hoje, pelo menos no contrato de julho, queda de 0,9%, uma virada depois de sucessivas altas nos últimos dias. O que salva aqui ainda os preços internos, ou diminui o impacto externo para os preços internos, é o câmbio. Deu uma revigorada hoje, subiu 1 ponto percentual, uma alta forte, fechou a R$ 4,85, acompanhando essas preocupações com a resiliência da inflação, especialmente nas variações de juros. Isso influenciou também o dólar no mercado americano. Então, isso, para o produtor brasileiro, aqui dá uma amenizada na queda dos preços internacionais das commodities, mas não substitui inteiramente, e o fato é que, ainda assim, os preços internos devem abrir o dia de amanhã com baixa nas principais praças de comercialização de soja, milho e trigo aqui no nosso país. Márcio. Muito bem, Silmar, obrigado. Silmar tem um compromisso daqui a pouco, nem vou me alongar com ele. Bom descanso para você, até amanhã. Gente, o consumo de café pode aumentar até 30% com a chegada do inverno. Olha que lindo esse fruto do café. Mas para quem não abre mão de consumir a bebida gelada nos dias mais quentes, tem sorvete e drinks, como o café, chegando ao mercado. R$ 4.420.000 sacas de café. Esse foi o volume comercializado pelo Brasil no ano passado, de acordo com a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café. Para garantir a qualidade do grão, a entidade trabalha com as certificações dos produtos. A certificação ela vai garantir ao consumidor a segurança na escolha do alimento que ele vai levar para casa, porque ele vai ter a garantia que sofreu todo um rigor técnico na análise e no monitoramento. A ABIC ela tem muita preocupação e o processo de monitoramento acontece diretamente no café na gôndola do mercado, ou seja, é o mesmo que o consumidor vai comprar para casa, é aquele que a ABIC faz todo o monitoramento. Existe o processo de análises em laboratórios, onde a gente verifica a questão da impureza do café, se há fraudes, e também a análise sensorial, aonde ela vai trazer para o consumidor o perfil que mais lhe agrada. O início do inverno traz uma expectativa de aumento nas vendas de café. Com as baixas temperaturas e o frio chegando, é comum observar um crescimento de até 30% no consumo da bebida. O pessoal aproveita o friozinho para tomar um pouco mais do café, que é uma bebida quente, né? Apesar que aqui no Brasil, a gente está tentando difundir também o café gelado para o verão, né? País tropical e tudo mais, mas super aumenta, né? O pessoal gosta, café com leite, café puro, super cai bem. E para quem prefere consumir a bebida gelada, tem sorvete de café chegando no mercado. O pessoal adora, a fila não para, aqui a gente não está vencendo repor as casquinhas. Então, o pessoal adora, só chega, vem provar. E os drinks com café chegaram para ficar. E neste caso, a grande novidade são as bebidas engarrafadas. É uma grande tendência mundial, que é misturar spirits
algo, drinks com café. E aí eu facilitei, o que é? Eu consegui criar produtos, bebidas que juntasse café com álcool, mas de uma forma muito fácil, que faz com que qualquer consumidor possa ser o próprio bartender na festa, na sua casa, para degustar essas bebidas maravilhosas. E para quem está chegando no mercado das cafeterias ou quer impulsionar o negócio, esta máquina de torrefação promete trazer mais desempenho e durabilidade para as torras de alto padrão. Este equipamento em específico, ele é um equipamento automatizado onde você grava a sua receitinha, né? Você torra o seu café, gravando aquela curva de torra, gravando aquela receita e o torrador te possibilita você repetir aquela curva de torra, aquela receita que você gravou. Por exemplo, você está torrando uma saca de café, você vai fazer sempre aquela mesma torra, ele repete sozinho os mesmos comandos que você gravou. Bom demais esses drinks de café, né? A seguir, a gente continua repercutindo o Plano Safra Familiar 2023-24 e vamos falar ainda sobre o que aconteceu no Espírito Santo. O estado registrou o primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas no Brasil e, por causa disso, o Japão suspendeu a compra de aves do estado. São detalhes que a gente traz já depois do intervalo. Até já. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou mais uma detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma criação de subsistência onde havia pato, ganso, marreco e galinha. O caso aconteceu no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Esse é o primeiro foco detectado em aves domésticas em criação de subsistência, ou seja, na residência, no quintal da família, né? Isso aconteceu e é o primeiro desde a entrada do vírus no Brasil no dia 15 de maio. E por causa dessa situação aí, o governo do Japão anunciou nesta quarta-feira a suspensão temporária da importação de carne de aves do Espírito Santo. A informação que partiu do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas japonês afirma que é preciso tomar todas as medidas possíveis para evitar a propagação da doença para o país. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, entre janeiro e maio deste ano, o Japão foi responsável por 11% das importações de carnes de aves e miudezas comestíveis frescas, refrigeradas ou congeladas saindo do Brasil, o que representa um faturamento para a avicultura nacional na ordem de 412 milhões de dólares, 20% a mais que no mesmo período do ano passado. Bom, a gente continua aqui repercutindo o Plano Safra Empresarial e também o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-24, né, ambos lançados aí pelo governo federal. Por isso, a gente fala agora mais sobre os números e eu converso aqui e recebo agora o Marcelo Osório, que é o diretor de Relações Institucionais da BPA. Ô Marcelo, muito obrigado pela gentileza, seja bem-vindo aqui ao Jornal Terra Viva. As perspectivas aí foram atendidas em relação a essas divulgações? Qual que é a opinião da BPA, hein, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite os telespectadores aqui do Terra Viva. Sim, Márcio, foram atendidas. A gente tinha 3 grandes demandas do setor, que eram o aumento de recursos, que foi atendido, a questão da taxa diferenciada, que também entendemos que foi atendido, e o único dos pontos prioritários da BPA era a questão dos limites por CPF nas linhas do Inovagro e no Moderagro, que não houve modificação. Mas a gente entende que, dado o momento atual, houve um esforço muito grande do ministro Fávaro, do ministro Paulo Teixeira e do ministro Haddad. Então, a gente vê que existe existiu aí um esforço muito grande para que a gente pudesse ter realmente um plano safra robusto. Então, a gente entende que foi muito positivo para o nosso setor. Bom, outro ponto que tem sido bastante levantado, né, é de que a gestão pretende estimular a produção sustentável de alimentos, né, e inclusive a agropecuária de baixa emissão de carbono, né? Como é que você vê esse estímulo aí do governo? Márcio, é muito positivo também. Nós enxergamos assim, com bons olhos, principalmente porque o nosso setor já é altamente sustentável.
as práticas atualmente da avicultura, da suinocultura brasileira, elas são ímpares, elas estão à frente de todos os nossos concorrentes, né? Então, isso, na verdade, é como se fosse um reconhecimento, inclusive, para a prática que nós já adotamos nos nossos aviários, nas nossas pocilgas e no nosso setor. Bom, Marcelo, diante de todo esse cenário aí que a gente está vendo, né, e acompanhando, quais vão ser aí os principais desafios, na sua opinião, para a implementação desse novo Plano Safra? O que dá para esperar? Como é que fica? Veja bem, assim, Márcio, o que nós esperamos agora é que nós tenhamos a agilidade das instituições financeiras e que tenhamos a rapidez para que esses recursos cheguem na ponta. Então, o nosso maior desafio, e que é agora a grande expectativa, é na maneira em que a gente vai, agilizar a chegada desses recursos na ponta, para que o produtor possa ter acesso rapidamente e seguir o seu trabalho, fazer os seus investimentos e a gente ali tomar o maior proveito do Plano Safra. Marcelo, olha, muito bem, né? Eu acho que deu para a gente avançar bastante na questão do Plano Safra, mas acabei de anunciar aqui, antes da sua presença, né, sobre a questão da gripe aviária, né? E por isso, como é que fica a BPA? O que você pensa? O que você pode trazer para a gente, a posição da BPA, o posicionamento, né, em relação à suspensão de carne de aves que o Japão anunciou por causa dessa situação que a gente viu no Espírito Santo? Pois é, Márcio, muito bem colocado aí por você, a reportagem eu acompanhei. A BPA tem um posicionamento no sentido de que o Japão não deveria ter suspendido o mercado brasileiro. Isso porque o que ocorreu no Espírito Santo foi em fundo de quintal, em produção de subsistência, como você bem colocou. E segundo a ONSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, as diretrizes e a orientação é para que não se suspenda nenhum mercado enquanto não tiver em produção industrial, que o Brasil até agora, graças a Deus, segue sem ter nenhum caso, nenhum problema na sua produção industrial. Então, nós entendemos que deve ter ocorrido aí um mal-entendido, talvez uma interpretação equivocada das autoridades japonesas, no sentido de fechar o mercado do Espírito Santo com a informação que veio do nosso Ministério da Agricultura. A nossa expectativa é que nós tenhamos esse reconhecimento rapidamente do Japão para que se retome. De qualquer maneira, hoje não estamos exportando do Espírito Santo, né? Vocês mostraram aí os números, o Japão é um mercado importante, mas o Espírito Santo no ano passado representou 0,19%, e este ano a gente, pelo menos agora, não tem um volume de exportação para o Japão. De qualquer maneira, a gente espera que se restabeleça rapidamente, porque não há motivo para a suspensão que houve. Marcelo Osório é diretor de Relações Institucionais da BPA, a quem a gente agradece muito a presença do Marcelo e também a deferência da BPA para com o jornal Terra Viva. Sempre muito bem-vindos aqui, Marcelo. Muito obrigado pela gentileza. Prazer é todo nosso, conte sempre conosco. Um grande abraço, Márcio. Estamos à disposição sempre. Obrigado. A gente também, sempre mesmo. E aproveitando essa entrevista do Marcelo para dizer o seguinte, você que mora numa chácara, num sítio pequeno, que não produz aves para vender, fique atento se acontecer alguma morte aí de alguma ave, né, de algum animal seu aí, presta atenção e chame a autoridade sanitária, que é muito importante. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver também o avanço das empresas multinacionais tem aumentado a concorrência com as cooperativas. A gente conta daqui a pouco, depois do intervalo, essa convivência aí. Até já. Nesse início de bloco, a gente volta para falar do avanço das empresas multinacionais que tem aumentado a concorrência com as cooperativas. Esse foi um dos temas debatidos no último dia do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. As cooperativas do setor agropecuário estão num momento de mudança que exige gestão. Nós estamos vivendo nesse momento uma fase onde o preço das commodities caíram significativamente e é um momento de um reposicionamento dos empresários rurais para terem mais atenção com gestão, com planejamento, com estratégia, porque nós poderemos ter agora, nos próximos 2, 3 anos, margens de rentabilidade menores
que vão exigir de todos nós da cadeia do agro mais eficiência e eficácia. Além da gestão, outro ponto amplamente discutido aqui no ENCA foi a internacionalização das cooperativas. Nós já temos grandes cooperativas indo em outros países. Então, cooperativas que estão avançando pela Argentina, cooperativas que estão avançando pelo Paraguai e tantas outras que estão embarcando em novos países, Colômbia. Então, você percebe que elas precisam diversificar tanto cultura quanto a região de atuação. E algumas têm buscado esses novos mercados através de mercados internacionais. E não somente isso, Pedrinho. As cooperativas hoje, elas exportam para vários países. Então, elas precisam estar, de fato, entendendo o que está no mercado externo, como que cada país reage com as nossas commodities e com nossos produtos acabados. Porque a cooperativa, ela exporta não só commodities, mas ela exporta também o produto finalizado, com alto valor agregado. O setor enfrenta diversos desafios, como o avanço de empresas internacionais, altos custos de produção e margens apertadas. Além de governança e gestão, o caminho também é a intercooperação, uma forma de unir esforços e valorizar o produtor rural. Hoje nós temos que buscar, além da governança, uma gestão interna muito profissionalizada, a governança e a gestão da propriedade, com a questão da tecnologia, da inovação, plantio direto, rotação de cultura, uso de equipamentos, sementes, enfim. Se nós não tiver esse processo todo, nós não vamos ficar competitivos nesse mercado globalizado, que hoje o mundo mostra, com safras e estoques mundiais elevados, nós precisamos ter produtividade, porque no Brasil nós sempre temos as dificuldades, as incertezas de taxas cambiais, de juros, preços em queda. Então, no Rio Grande do Sul, principalmente 3 anos com seca, tudo isso faz com que a gente cada vez mais se profissionalize e tenha uma gestão mais especializada dentro da atividade. Olha, a cooperativa brasileira, as cooperativas, têm muita força e estrutura para concorrer. Então, vamos conseguir concorrer bastante. Parabéns a você que é cooperado da sua cooperativa aí, aonde você mora, onde você está habilitado. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quinta. Ô, Luísa Cardoso, conta pra gente. A maior parte do país tem a condição de tempo firme, isso por conta de uma área de alta pressão que ainda impede a formação de nuvens carregadas. Tempo firme e alta radiação solar. Falando nas temperaturas, máxima de 31 graus em São Luís, 35 em Palmas e 34 em Cuiabá. Olha só, temperaturas muito elevadas na região mais central do país. Já no sul e áreas do sudeste, as temperaturas devem ser mais amenas até o meio da tarde, máxima de 17 graus em Porto Alegre e apenas 21 em São Paulo nesta quinta. E a chuva ainda deve permanecer com o mesmo padrão, concentrada no norte do país, costa leste do Nordeste e apenas 5 milímetros por conta da passagem da frente fria no litoral de São Paulo. A capital paulista também deve receber chuva nesta quinta, mas apenas a partir do período da noite. Esse tempo firme na maior parte do país deve favorecer os produtores rurais que precisam colher. É o caso de milho segunda safra, café, laranja e também os demais cultivos que precisam avançar com os trabalhos em campo, como também o plantio do trigo e os demais cultivos de inverno no sul do país. Tempo firme então prevalece e olha só, na próxima semana a chuva ainda deve manter o mesmo padrão. Concentrada no norte, poucos milímetros no sul, 20 milímetros são esperados, e costa leste do Nordeste também deve receber precipitação entre 10 a 20 milímetros. Umidade que é bem-vinda para reposição de água disponível no solo, tanto no norte como no Nordeste e também no sul do país, principalmente pensando no desenvolvimento desses cultivos de inverno. Obrigado, Luísa. Gente, vamos lá para cima, para o norte, porque o Festival de Parintins começa no próximo dia 30 e já tem movimentação de barcos saindo de Manaus. A viagem dura 24 horas até o local do evento. E o nosso repórter Vitor Massulo traz os detalhes.
A movimentação aqui no Porto de Manaus, no centro da capital amazonense, começa cedo. A expectativa é que mais de 120 mil pessoas passem por Parintins, na ilha Tupinambarana. Estamos aqui bem no meio do barco e é assim, as pessoas chegam, já atam a rede para garantir uma viagem gostosa, apreciando o nosso Rio Negro, que hoje marca 28 metros. O Festival Folclórico de Parintins completa 56 anos. Cada boi recebeu uma quantia aí de 6 milhões de reais e as pessoas já na expectativa. Meu amigo, qual o seu nome? Eric. Eric, a expectativa para o festival desse ano, que já é nesse final de semana? A expectativa daí tá grande, estamos aí rumo ao bicampeonato do Boi Caprichoso. Então é isso, Caprichoso garantido, uma rivalidade histórica que promete atrair muitas pessoas. O Festival de Parintins destaca o folclore, a cultura dos bumbás e a história dos povos originários. É muito lindo, viu? Parabéns a todos que fazem. Olha, o grupo Nilco Pay TV tem muitos motivos para comemorar neste mês. Hoje, nessa quarta-feira, é aniversário do nosso irmão, do canal Sabor e Arte. Já são 2 anos no ar, trazendo para você o melhor da gastronomia. O Sabor e Arte completa 2 anos no ar. Um canal com 24 horas dedicado à gastronomia. Vocês vão ver, melhor mostrar do que falar, né? Tem jornalismo e documentários. Gastronomia é arte. É tão arte, não é? A melhor cobertura de eventos gastronômicos. Oi pro mundo! É uma ponta do iceberg das coisas incríveis que a gente pode descobrir aqui. Receitas para todos os paladares. Na panela, no forno ou na brasa. E hoje a gente vai fazer uma viagem direto da brasa, meter a mão na massa. Aqui você descobre restaurantes incríveis. Aizomê significa tingir com índigo. O nome da Nelita é referência à minha mãe. O Mocotó tem uma especialidade que é unir contraditórios. E experiências extraordinárias. A caça aos cogumelos selvagens da Floresta da Tijuca. Experimente. Lifestyle, viagens e cultura. A gente faz tudo por boa televisão, né? Nesses 2 anos, reunimos chefes, especialistas, gente apaixonada por comida, em uma programação cheia de estilo e muito, muito sabor. Parabéns, Sabor e Arte, por esses 2 anos de muito sucesso. E a gente está esperando que continue assim. Para mim é a maior honra estar aqui completando 2 anos com vocês. É demais fazer parte desse canal. 2 anos de vida intensa. De muita informação. E que venham muitos anos, né? É isso. Parabéns, Sabor e Arte. Saúde pro Sabor e Arte. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Consulte sua operadora de TV por assinatura. Parabéns, feliz aniversário. Olha, eu recebi um pedacinho do bolo, do aniversário do Sabor e Arte, estava delicioso, além de estar bonito também. Gente, obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui no Jornal Terra Viva. Espero reencontrá-los às 6h45 nesta quinta-feira. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno aí, na madrugada. E deixo o meu convite, continua com a gente.